A Terra tem 4,54 bilhões de anos, com uma margem de mais ou menos 50 milhões de anos. São muitos aniversários. Nesse período, a Terra passou por algumas mudanças incríveis. Em um episódio recente, cobrimos 4,2 bilhões de anos dessa história, que viu a Terra se transformar de uma bola de lava derretida para um deserto laranja pálido, para uma bola de neve gigante e para um mundo tropical florescente. Mas a saga da Terra é como um drama de TV que continua dando voltas e reviravoltas, com algumas das coisas mais incríveis acontecendo nos últimos 300 bilhões de anos. Então, para aqueles de vocês que ficaram desapontados por não termos coberto os dinossauros no primeiro vídeo, bem, esse vídeo é para vocês. E para quem está chegando só agora, aqui está a nossa premissa. Imagine que cientistas alienígenas visitaram a Terra em vários estágios de seu desenvolvimento. Que tipo de planeta eles encontrariam? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto continuamos a saga da Terra, e imagine como seria o nosso planeta no passado. Primeiro, um lembrete. Para responder a essas perguntas, vamos usar modelos com os quais nem todos os cientistas concordam, embora o trabalho fique mais fácil quando nossa linha do tempo está em milhões, em vez de bilhões de anos. Nem toda a ciência está estabelecida, e alguns desses modelos ainda estão sendo debatidos. Mas até onde sabemos, é assim que nosso planeta poderia ter sido. Agora, de volta à nossa história. Nossos intrépidos cientistas alienígenas acabaram de sair de sua emocionante viagem à Terra durante o período devoniano e estão muito entusiasmados com a direção que as coisas estão tomando. Obviamente, eles precisam ver o que acontece a seguir. Então, eles fazem uma viagem de volta a 280 milhões de anos. A Terra está agora no início do seu período permiano. A maior mudança geográfica é que os continentes da Euramérica e Gondwana se combinaram em uma única massa de terra chamada Pangeia. A colisão desses grandes continentes, chamada de orogenia varisca, desencadeia poderosas forças tectônicas que criam uma cordilheira chamada de Montanhas Pangeanas Centrais. Qual a altura delas? Bem, o Monte Everest está no páreo, já que essa cordilheira é comparável em tamanho ao Himalaia moderno. Na verdade, elas são tão altas que têm um efeito profundo no clima de Pangeia. Localizadas perto do equador da Terra, as Montanhas Pangeanas Centrais ficam logo abaixo do cinturão equatorial. E nossos cientistas alienígenas descobrem rapidamente o impacto dessas montanhas gigantes em todo o continente. Ao sul da cordilheira, é um clima de monções. No entanto, há um outro lado de toda essa chuva. A cordilheira, por sua vez, lança uma sombra de chuva ao norte, que cria um enorme deserto no interior de Pangeia. Basicamente, quando o ar viaja sobre as montanhas, se move para cima e esfria, causando precipitação, de modo que quando atravessa as montanhas, o ar está bastante árido. Vemos esse efeito hoje no deserto de Gobi, que está localizado na sombra de chuva do Himalaia. A formação de Pangeia é um ótimo exemplo de como as placas tectônicas não apenas afetam as massas de terra e oceanos do mundo, mas também o clima. No entanto, também existem outros fatores que abalam o clima mundial. Durante o Permiano inferior, a Terra ainda está nos últimos dias de uma era de gelo que remonta a dezenas de milhões de anos, um evento conhecido como glaciação Karoo. Nossa principal teoria para esse resfriamento é que a explosão da vida vegetal durante o período carbonífero aumentou os níveis de oxigênio da Terra e diminuiu seu CO2, levando a uma redução no efeito estufa, com os ciclos de Milankovitch provavelmente também desempenhando seu papel. Durante a glaciação Karoo, vastas geleiras se formaram nos polos e nas elevações mais altas. No entanto, no Permiano inferior, o planeta começou a entrar em uma tendência de aquecimento. As calotas polares estão recuando, mas as geleiras permanecem na maioria das cadeias montanhosas de grande altitude. Portanto, entre as perturbações climáticas causadas pela Pangeia e as temperaturas globais mais frias do que o normal, mas em aquecimento, as formas de vida na Terra tiveram muitos ajustes a fazer.
Desde a última visita de nossos alienígenas, a formação de Pangeia produziu um vasto superoceano chamado Pantalássico, ou Mar Universal, bem como um oceano menor chamado Mar de Tétis. O Pantalássico é tão grande que ocupa quase 70% da superfície da Terra. Para coletar mais informações e, se possível, ver o que há lá embaixo com seus próprios olhos, nossos alienígenas entram em um submersível e mergulham. Acontece que a segurança fornecida pelo veículo é muito bem-vinda. Enquanto trilobitas inofensivos e náutilos permanecem em abundância, os oceanos da Terra também têm alguns novos habitantes aterrorizantes. Entre eles está um dos predadores mais estranhos que já patrulharam as profundezas aquáticas, o Helicoprion, um peixe parecido com um tubarão de 8 metros de comprimento, com uma espiral de dentes na mandíbula inferior que lembra uma serra circular. Muito provavelmente essa espiral dentária é uma adaptação para rasgar e sugar presas de corpo mole. Nossos alienígenas viram algumas criaturas estranhas durante suas viagens interestelares, mas esta é definitivamente uma das mais estranhas. E honestamente, o Helicoprion também pareceria totalmente estranho para nós. Eu pessoalmente sempre sonhei com um dia em que os humanos descobririam a vida extraterrestre. Mas até esse dia chegar, nosso melhor recurso para entender como a vida pode evoluir sob várias condições é o próprio registro fóssil da Terra. A Terra era um planeta diferente naquela época. Em nosso próprio sistema solar, luas como Europa, Ganimedes e Encélado podem ter oceanos subterrâneos adequados para essas estranhas formas de vida. Enquanto isso, em Terra, vários insetos começaram a surgir. Existem todos os tipos de besouros, incluindo Permacupedidae e Meganisoptera, uma ordem extinta de libélulas gigantes. Imagine uma libélula com uma envergadura do tamanho de uma gaivota comum e você terá uma ideia. Outro recém-chegado, francamente bizarro, é o Diplocaulus, um antigo anfíbio com cabeça em forma de bumerangue. Veja como esses alienígenas da Terra são fascinantes. Posso ouvir nosso extraterrestre dizer. Mas, de longe, o quadrúpede mais interessante no início do Permiano é o Dimetrodon. Embora muitas vezes seja confundido com um dinossauro na imaginação popular, esse predador de 2 a 4 metros é, na verdade, um sinapsídeo, mais próximo dos mamíferos modernos do que dos répteis. Acredite ou não, a vela pode ser uma adaptação que antecede a transição de exotérmicos, ou animais que absorvem calor de seu ambiente, para endotérmicos, que regulam a temperatura internamente. Criaturas de sangue quente como você e eu. A vela do Dimetrodon contém uma rede de vasos sanguíneos, o que permite que ele aumente sua temperatura mais rapidamente à luz do Sol, um passo inicial para a regulação da temperatura. Em um planeta passando por todos os tipos de mudanças climáticas, essa capacidade de regular a temperatura certamente seria vantajosa. É uma ilustração maravilhosa de quantos organismos vivos podem e devem mudar para sobreviver. O clima do nosso planeta é como um sistema complexo cheio de entradas de dados, com uma biosfera como saídas correspondentes. Planetas como o nosso ditam que tipo de vida pode existir neles. E curiosamente, à medida que um planeta muda com o tempo, o tipo de vida que ele pode sustentar também muda. Impressionados com o desenvolvimento da Terra, nossos cientistas alienígenas decidem retornar em mais 100 milhões de anos. Sem saber, perderão o maior evento de extinção da história da Terra. E não estou falando sobre o asteroide que eventualmente mata os dinossauros. Uma extinção muito mais catastrófica ocorre cerca de 252 milhões de anos atrás, chamada de Evento de Extinção do Permiano-Triássico. Nossa principal teoria é que as erupções vulcânicas liberam grandes quantidades de CO2 na atmosfera, o que eleva as temperaturas globais e torna os oceanos mais ácidos. Este evento catastrófico erradica cerca de 70% das espécies de vertebrados terrestres e 80% de todas as espécies marinhas. Uma extinção em massa inigualável por qualquer outra na história do planeta. No entanto, por mais devastador que seja a curto prazo, acabaria abrindo caminho para a diversificação evolutiva durante os períodos Triássico e Jurássico.
E o principal entre os beneficiários é um grupo de répteis que um dia governaria o planeta: os dinossauros. Nossos cientistas alienígenas retornam à Terra durante o período Jurássico Superior, 150 milhões de anos atrás. Embora a Pangeia tenha permanecido até o Jurássico Inferior, a essa altura está começando a se separar devido a movimentos tectônicos na litosfera do planeta. A Terra é composta por cerca de 15 a 20 placas tectônicas, que estão sempre se aproximando ou afastando-se uma da outra a uma taxa de cerca de 1,5 cm por ano. O que, curiosamente, é praticamente a mesma taxa de crescimento das unhas dos pés. À medida que as placas se afastam umas das outras, abrem uma fenda marcada pelo derramamento de lava basáltica. Assim, começando há cerca de 200 milhões de anos, Laurásia se separou de Gondwana, criando 2 supercontinentes menores. No norte, a Laurásia contém a América do Norte e a Eurásia modernas. Ao sul, Gondwana inclui a atual América do Sul, África, Austrália, Índia e Antártica. Um corpo estreito de água chamado Mar de Tétis também está se abrindo. Ele um dia crescerá no Oceano Atlântico Norte, à medida que o derramamento de lavas de basalto na cordilheira do meio Atlântico continua a afastar as massas de terra mais distantes. Enquanto isso, no sul, Antártica e Madagascar começaram a se separar da África, abrindo o Proto-Oceano Índico. Embora as massas de terra continentais ainda pareçam bem diferentes de como são hoje, nossos visitantes alienígenas já têm uma boa ideia de como será a configuração continental da Terra no futuro. O clima do período é escaldante. As temperaturas globais estão 5 a 10 graus mais quentes do que hoje, com níveis atmosféricos de CO2 aproximadamente 4 vezes maiores. O que contribui para todo esse CO2? Muito provavelmente a extinção em massa de plantas durante o evento de extinção do Permiano-Triássico e uma extinção subsequente chamada de fim do Triássico desempenharam papéis importantes. As temperaturas globais são tão quentes que as camadas de gelo não conseguem se formar nos polos. Em vez disso, os polos são cobertos por florestas, que provavelmente têm verões quentes e invernos frios com neve. Com tão pouca água presa no gelo glacial, os níveis do mar estão significativamente mais altos que hoje, cerca de 140 metros maior. Em termos de flora, as gimnospermas, como as coníferas, tornaram-se um dos tipos de plantas de maior sucesso. Algumas árvores, como a extinta Araucaria mirabilis, representada por este cone extraordinariamente bem preservado, parecem estranhamente com o que você encontraria hoje. Esta também é uma época de ouro para as cicadáceas, vegetação semelhante a uma palmeira com troncos cilíndricos lenhosos e folhas pinnadas rígidas. Essas plantas crescem vigorosamente nas extensas zonas climáticas tropicais e subtropicais do Jurássico Superior. Conforme nossos cientistas alienígenas saem de sua nave, eles ouvem um estrondo sinistro. Olhando para cima, eles avistam um imponente bando de saurópodes. Não apenas qualquer tipo, um Supersaurus, um dos animais terrestres mais maciços da história da Terra, medindo até 35 metros de comprimento e pesando 40 toneladas. Superando o susto inicial, nossos visitantes alienígenas percebem que esses massivos animais são, na verdade, herbívoros, bem adaptados para alcançar a vegetação alta. Mas seu alívio é de curta duração. Perseguindo alguns dos saurópodes menores, está um alossauro esguio, uma formidável espécie de carnossauro de quase 10 metros de comprimento, com dezenas de dentes serrilhados afiados como agulhas. Felizmente, nossos visitantes alienígenas escapam de seu encontro com o carnossauro faminto e decidem terminar o resto de seu passeio na segurança de sua nave. Assim que estão no ar, eles encontram um Archaeopteryx emplumado, um dinossauro aviário considerado um dos primeiros pássaros. O Archaeopteryx também está compartilhando os céus com grandes bandos de pterossauros não aviários, como o Dimorphodonte e o Pterodáctilo com crista. Esses predadores alados são bem adaptados para capturar animais menores e invertebrados em suas mandíbulas dentadas em forma de bico. Mas quando nossos cientistas alienígenas param sua expedição para almoçar em uma das clareiras mais protegidas da floresta,
É algo pequeno e despretensioso emergindo de uma toca que atrai o interesse do cientista novamente. Uma pequena criatura peluda chamada Taeniolabes. Taeniolabes e outros membros da ordem extinta dos Multituberculata, nomeados por causa de seus dentes incomuns, que eles usavam para mastigar em um movimento de trituração para frente e para trás, são alguns dos primeiros mamíferos. E embora possam parecer despretensiosos, nossos alienígenas rapidamente percebem que há algo diferente neles, ao observarem sua sociabilidade e a maneira como brincam uns com os outros. Essas pequenas criaturas semelhantes a roedores têm cérebros altamente desenvolvidos, especialmente em comparação com os dinossauros com cérebro de ervilha, e são de sangue quente, com uma adaptação útil chamada pelos para mantê-los isolados do ambiente. Mal sabem nossos visitantes alienígenas, os descendentes dessas criaturas humildes e apressadas, um dia sobreviverão aos dinossauros e dominarão a Terra. Mas esse capítulo terá de esperar por uma viagem de volta de nossos intrépidos viajantes. Eles estão desgastados com os arranhões e sustos desta viagem, mas certamente têm uma ideia da imensa diversidade e adaptabilidade da Terra. Quem sabe, eles podem voltar para terminar a história outro dia. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Astrum Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Astrum Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astrum Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.